O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." E eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Lucas termina esse evangelho falando que Cristo ressuscitará dos mortos e o seu nome será anunciado, e a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E é isso que acontece na primeira leitura, em que nós ouvimos de Atos dos Apóstolos, em que Pedro está em Jerusalém, na porta do templo, e lá ele fala que Jesus, aos que estavam ali presentes, ele fala que eles condenaram e mataram o Filho de Deus, que ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. E que por conta da ignorância deles, eles ainda podiam se arrepender e se converter para que os seus pecados fossem perdoados. Hoje, na nossa igreja, a igreja continua mantendo essa mesma missão dos 11 apóstolos, de pregar a conversão, de pregar o arrependimento e pedir a conversão
ao povo, porque ainda é tempo de conversão. Ainda podemos nos redimir dos nossos pecados. Pedro dá um grande testemunho para aquele povo. Poderia estar magoado, poderia estar ferido por aquele povo ter condenado Jesus, mas Pedro, inundado pela misericórdia e pelo amor de Deus e pela experiência que teve em Cristo ressuscitado, anuncia a todo aquele povo que era tempo de conversão. Nós, como igreja, no dia de hoje, bem com o nosso testemunho, somos chamados a anunciar Cristo, pregar o Evangelho, propor o arrependimento dos pecados e a conversão do povo. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Na segunda leitura, João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele fala para nós que é preciso que nós reconheçamos que somos pecadores. Vocês já ouviram falar da boca das pessoas aquela frase: ah, eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado, não. Quantas vezes você já ouviu falar isso, né? Entre nós. E João fala que é preciso nós reconhecermos que somos pecadores. A igreja precisa reconhecer que ela é pecadora, santa e pecadora. Porque quando nós dizemos que não somos pecadores, significa que nós não precisamos de Deus, não precisamos da sua misericórdia, não precisamos da sua salvação, porque nós somos autossuficientes. A única pessoa que pisou nessa terra e que não tinha pecado nenhum foi o seu Filho Jesus. Mas todos nós somos pecadores e é preciso que nós reconhecemos que somos pecadores para poder experimentar a misericórdia de Deus. Porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para a remissão dos nossos pecados. Reconhecer que é ser pecador é reconhecer que nós somos frágeis, que nós temos as nossas fragilidades, mas que ao mesmo tempo nós acreditamos e reconhecemos a misericórdia de Deus. Nos versículos 3 a 5, João nos fala o seguinte, que é preciso, se nós temos uma experiência com Cristo, é preciso que nós tenhamos coerência no nosso modo de viver. Que é preciso que nós vivamos de acordo com os mandamentos de Deus. E João fala com a gente, se nós dizemos que acreditamos em Cristo, mas não vivemos de acordo com os mandamentos de Deus, estamos vivendo na mentira. Por isso que é tempo para a gente buscar a Deus. A conversão ela vai acontecendo todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Até o último dia da nossa vida, a gente está em processo de conversão. A gente está em processo de ter uma comunhão com Deus. Por isso, é preciso que nós vivamos e busquemos viver de acordo
com os mandamentos de Deus. Nesse terceiro domingo da Páscoa, chega o tempo da gente ouvir o relato de Lucas sobre a ressurreição de Cristo. Lá na vigília pascal, no sábado de Aleluia, nós ouvimos de Lucas que Maria Madalena foi até o túmulo estava vazio, né? Nós ouvimos isso na vigília pascal. Depois, Lucas narra que 2 discípulos que estavam no cenáculo decidem ir para Emaús. E no meio do caminho, encontram com um homem que vai falando com eles sobre as Escrituras, que pergunta para eles ao longo da caminhada por que eles estavam tristes, e começa a falar das Escrituras para os 2 discípulos, e ainda assim eles não reconheciam que aquele homem era Jesus. Até que Jesus parte o pão, e ali eles reconhecem que Cristo ressuscitou. Eles ficam tão felizes por reconhecer que Cristo tinha ressuscitado e correm de volta para Jerusalém até o cenáculo para contar aos apóstolos e também centenas de pessoas que estavam ali no cenáculo que tiveram uma experiência com Cristo ressuscitado. E Lucas parece querer responder para nós onde e como se tem uma experiência com Cristo ressuscitado. E aos discípulos que vinham de Emaús, voltavam no meio do caminho de Emaús, ao contar para os discípulos, Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E os discípulos, a princípio, ficam temerosos, achando que era um espírito, era um fantasma, né? E Jesus mostra para eles as mãos e os pés e pedem que os discípulos tocassem nas suas chagas. E aí, Jesus vai, e para provar para eles que ele era Jesus, ele pergunta para eles: o que vocês têm de comer? E eles falam: nós temos um peixe. Jesus pega o peixe e parte, e dá aos seus discípulos. E ali, eles reconhecem Jesus, se alegram. E aí Jesus começa a falar das Escrituras para eles, abre a inteligência deles, e os discípulos começam a reconhecer e a ter uma experiência com Cristo ressuscitado. Era necessário, apesar de Jesus ter aparecido aos 2 discípulos que estavam indo para Emaús, era preciso que a igreja estivesse e tivesse uma experiência com Cristo ressuscitado. Hoje, nós também temos a oportunidade, a chance de ter uma experiência com Cristo ressuscitado. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa em direção à igreja, é como se Jesus estivesse caminhando conosco. Assim como ele fez com os discípulos de Emaús, Jesus já está sabendo tudo que está no seu coração. Sabe se você está sofrendo, sabe se você está feliz. E quando a gente chega na celebração, a gente ouve as leituras bíblicas, a gente escuta a palavra de Deus, onde tudo
tem ligação direta com a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E a palavra aquece os nossos corações. Mas também, assim como os discípulos tocaram no corpo de Cristo e ali viram as chagas de Jesus, nós também, numa celebração eucarística, assim como os discípulos que estavam ali reunidos no cenáculo, nós também temos a oportunidade de tocar no corpo de Cristo todas as vezes que comungamos, porque nós reconhecemos na Eucaristia a presença viva de Cristo Eucarístico. Os discípulos, naquele tempo, estavam com as portas trancadas, estavam com as janelas fechadas, devia estar falando baixinho para que ninguém escutasse, para ninguém percebesse que estavam ali, porque estavam sendo perseguidos. E Jesus aparece no meio deles e fala: a paz esteja com vocês. Todas as vezes que nós viemos para a igreja, para participar de uma Santa Missa, nós temos a experiência de receber essa paz, o dom da paz. É muito difícil a gente entrar dentro da missa e sair da mesma forma que nós entramos. Tanto que quando nós não participamos da Santa Missa no domingo, a gente parece que sente até um vazio no nosso coração, parece que falta algo, né? Em alguns momentos da nossa vida, nós também somos perseguidos. Em alguns momentos da nossa vida, assim como os apóstolos, nós também sentimos medo, insegurança. Em alguns momentos da nossa vida, a gente fica desacreditado e tristes. Por isso que nós temos que participar da Santa Missa, para ouvir as palavras de Jesus, para comungar o corpo de Cristo, para que sejamos mais leves, para que possamos sentir a presença de Cristo no meio de nós. E Lucas quer falar isso para nós. Onde encontrar Jesus? Onde sentir a presença de Cristo no meio de nós? É participando da Eucaristia. Por isso que toda vez que a gente escuta aquela saudação, o Senhor esteja convosco, o que nós respondemos? Ele está no meio de nós, Ele se faz presente no meio de nós. Onde houver 1, 2 ou mais reunidos em meu nome, eu me faço presente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.